Ei, maravilhosa, tudo bem com você? Quanto tempo a gente não conversa por aqui, né? Eu tô morrendo de saudades. Eu entrei agora nessa live sem avisar. Na verdade, essa live, ela era para inicializar lá no Vida em Trombose, da Thalita, minha amiga querida. Só que a gente foi entrar e deu um probleminha, e aí eu tô entrando pelo meu para tentar chamar a Thalita aqui pra gente ver se dá certo, tá? Vamos torcer aí, tá bom? Se não der certo, eu prometo que eu converso com a Thalita de outra forma, nem que seja por vídeo, alguma coisa a gente faz aqui e aí a gente posta pra vocês, tá bom? Vou só esperar a Thalita entrar, que aí eu já chamo ela aqui e a gente começa a conversar. Por enquanto, deixa eu dar um oi pra quem tá chegando. Alane Santos, DBJ, a Gracinha Moura 13, a Paula Greboge, a Geise PS, Ellen 17x09, minha mentoranda linda, coisa fofa. Encantos e Bordados, Érica Santos 93, Águia Mirla também, Suple Mais Nutrição, 20 Ariane 20, Ellen, muita saudade, meu bem, muita mesmo. Nani Oliveira 1, Elisiane.becker, cadê Thalita, gente? Thalita tem que entrar aqui para eu chamá-la, né? Então vamos esperar ela entrar, que aí eu convido ela aqui. Deixa eu ver se ela já tá aqui, peraí, que às vezes não apareceu para mim. Um segundo, tá? Aí, ó, envio isso. Vamos ver se agora vai. Porque toda vez que a gente entrava, todo mundo escutava a gente, todo mundo via a gente, mas nós próprias não conseguimos tanto ver a imagem uma da outra, quanto, né, falar uma com a outra. Tá dando algum problema no Instagram. Ei, Flávia Carvalho. Ei, Keila Gama Maciel, minha mentora linda. Kênia Souza, também minha mentora. Micaele Christian. Elizabeth Olivier. É Olivier mesmo? Ou é Oliveira? Me conta. É muito chique, né? Juliana Underline Sacrato. Outra mentoranda linda. Elisiane Nani Oliveira. Vida e trombose entrou. É coisa boa. Agora vai, hein, minha gente? Agora vai. Vai dar certo. Vai ser uma live muito especial. Torço aí para dar certo. Viu? Ah lá, a Flávia tá falando. Às vezes é a atualização do Instagram. Já aconteceu comigo. Comigo também, Flávia. Direto acontece comigo. E tem tanto tempo que eu não faço live, né? Pelo menos um mês aqui. Então tá bem enferrujada essa ferramenta minha aqui do Instagram. Aí, deixa eu convidá-la novamente. Vamos lá. Vamos lá. Yeah! Eu entrei de novo lá, eles me falaram que estava de cá. Thalita, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, é porque a gente gosta de coisa com emoção, né? Eu acho que é É, isso que está acontecendo, né? assim, né? Eu já pensei, nossa, mas será que não vai dar certo? Mas deu certinho. Deu. Você está me escutando bem, querida? Vocês estão me escutando bem? Porque eu Agora eu acho que procuro... tá vendo, né? que eu tô procurando meu fone e não acho. Mas, ó, você que comanda aqui hoje, meu amor. Eu tô só de anfitriã porque o Instagram deu bug com a gente, né? Isso aí. Carol, é uma alegria estar aqui com você. Nós esperamos ansiosamente por esse dia, né? Aí agora tá ouvindo bem, deu tudo certinho. Em comemoração, né, em respeito ao mês das mães, que é celebrado no mês de maio, eu quis trazer esse assunto, né, para acolher todas as mamães, inclusive aquelas que tiveram perdas tão significativas dos próprios bebês. Então, e como o Instagram Vida Trombose, né, tem tudo a ver, né, com a questão do cuidado da mulher, da, da nossa luta em relação à investigação da trombofilia, né? Então,
eu acho que você é a melhor pessoa para poder compartilhar com a gente tanto todo o seu conhecimento como especialista na área, que cuida dessas mulheres com tanto carinho, e também pela sua história de vida. Então, para trazer esperança, acolhimento, amor para as mamães, queria que você compartilhasse com a gente, né, o seu trabalho, as suas vivências e trouxesse esse pinguinho de esperança, essa alegria para a gente continuar vivendo apesar dessa perda significativa que algumas mamães que estão acompanhando a gente tiveram, os bebês. Tá bom? Aí eu quero Perfeito, comigo, Thalita. mas na verdade é com você, eu só faço a introdução. Thalita, querida, primeiro eu preciso te falar que você tá maravilhosa com esse cabelo. A Ai, sua luta é a minha luta. Tá linda, tá incrível, tá você, né? Tá desabrochando a Thalita mais real que eu já vi, desde quando eu te conheci pela primeira vez aqui no Instagram. E seu sorriso é outro, a sua pele é outra, tudo é outro. E a gente sabe do tamanho dessas durezas que você vive, né? E não só você, mas as mulheres que te seguem, a maioria delas, ou mulheres que buscam saber sobre isso. Então, esse espaço aqui, além de ser muito necessário, isso que você está fazendo, é lugar de identificação, mas também é questão de saúde pública. Você faz um trabalho lindo, lindo, assim, louvável, baseado em evidência científica. Então, eu quero te parabenizar por isso. E eu é que tenho a honra de estar aqui. Deixa de ser boba. Nós somos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém para falar sobre assunto nenhum. A gente, às vezes, a gente tem mais facilidade por já ter vivido algo, né? Então, você fala sobre a TVP, sobre a embolia, sobre outros assuntos sobre a trombose, que eu não sei falar assim da forma que você fala. Você é perfeita, tá? Somos todas nós maravilhosas, como eu falo lá, né? você E fala você das fala, piadas maravilhosas, nós não somos. é? Não é? Somos mesmo. Maras e maravilhosas, né? Que você chama seus seguidores de Mara, né? Maravilha? Segue vidas. Ter vidas, coisa linda. Muito bem, é assim mesmo. A gente tem que enaltecer, porque o mundo já é tão cruel com nós mulheres, né? Já é tudo tão difícil. Então a gente tem que se unir cada vez mais nisso tudo. Eu vou começar contando a minha história e no meio do caminho eu vou pincelando algumas coisas assim, no intuito de educar mesmo essas mulheres, porque eu não quero tornar essa live aqui algo triste ou algo melancólico que E vá pesar a vida dessas mulheres. Eu quero trazer amor, afeto, assim, um apoio mesmo, um acolhimento, porque o mundo já está muito difícil, as nossas realidades estão muito duras. Né? Todas nós conhecemos alguém que está hospitalizado, eu estou vivendo isso agora, inclusive eu quero te dizer que assim, eu só estou aqui mesmo porque já aconteceu de não dar certo em outro momento. Você lembra, Thalita, que eu não pude estar com você e você com muito carinho compreendeu e tudo mais. Eu tô com uma tia hospitalizada, mas esse é assunto para outro momento. Tá muito, uma tia que é minha segunda mãe, assim, ela só tem a minha aqui em BH para cuidar dela, então tá sendo tudo muito difícil, mas eu fiz questão de estar aqui com você hoje. muito obrigada. Mas, enfim, vamos lá. Olha só. Eu sou uma mulher como todas essas mulheres que estão aí. Eu sou psicóloga, né? Me formei em 2012. E quando eu estava finalizando a minha graduação, eu estava grávida de 28 semanas de gravidez do João, meu pequeno lindo, meu primeiro menino, que eu esperei tanto, que eu quis tanto, né? Na verdade, o João, ele veio assim. Eu tinha uma certa tendência a ter vários focos de endometriose. A minha médica, minha obstetra na época, falou: Carol, vai ser muito difícil você engravidar de primeira. Então, assim, libera anticoncepcional. Primeiro que isso te faz mal, né? Isso há 2012, pensa. Há 9 anos atrás, ela já falava: para de tomar esse negócio, sabe? Usa camisinha com seu marido, não vai inventar moda, né? De ficar correndo risco. Então, ela falou. E aí eu relaxei mesmo. Eu falei, não, se ela tá falando isso, se nos exames está acontecendo isso, se for para vir, porque tem que ser agora, né? É porque Deus quer muito e a gente tem esse bebê. Então, para minha surpresa, no primeiro mês, eu engravidei. Então foi assim,
aquele misto de sentimentos e emoções, né, que toda mulher tem, porque o desejo de ser mãe era muito grande, mas eu era muito nova, né? Talvez eu não estava 100% preparada para ser mãe. Eu acho que mulher nenhuma nunca vai estar preparada para ser mãe, por mais que se conscientize de tudo. Então, eu peguei esse positivo no susto, mas assim, já tomada por tamanho amor que é. A gente já se vincula aquilo ali, né? Aquele positivo ali já é vínculo, já é amor. Então, não tem jeito. Então, eu comecei a curtir a gravidez, estudei muito sobre parto, estava muito focada em parto, porque sempre foi um sonho meu parir. Eu nunca pensei em ter uma cesárea, eu nunca pensei em me cortar para tirar um bebê, sabe? Eu achava assim, cesárea salva vidas. Se for necessário, vamos para cesárea. Então, eu conversei muito na época com o meu médico, né, que eu até tinha trocado de médica, que ela não estava fazendo parto mais. Ela falou, procura uma equipe que é especialista nisso, né, em parto o mais natural possível, né, que prioriza a mulher, né, e os seus desejos naquele momento, que é o certo de se fazer, né. O parto é da mulher, ele não é do médico nem da médica, ele é da mãe, né. Então, eu tinha isso muito na minha cabeça. E também porque minha avó pariu 19 filhos, sabe? Então, na minha cabeça, eu tinha que honrar pelo menos um filho parido. Ela conseguiu 19, umzinho. Umzinho para honrar aquela mulher maravilhosa lá. Minha ancestralidade maravilhosa, né? E aí, quando foi... quando eu estava me formando em 2011 para 2012, aconteceu de eu ir para um ultrassom de rotina e o meu médico com 28 semanas, ele falou, Carol, o Joãozinho, ele é um bebê menor do que a maioria dos bebês na idade gestacional dele. Mas isso é importante a gente olhar, mas eu vejo que você e seu marido, vocês não são pessoas muito altas, né? Talvez ele vai ser um bebê menor, mas isso não significa que você está tendo alguma complicação ou algum problema maior. Só que não, né? Infelizmente, a gente sabe que tamanho de bebê na barriga não tem absolutamente nada a ver, não tem ligação com o tamanho de pai e mãe. Né? O bebê ele precisa seguir um percentil de crescimento e enfim, de circunferência abdominal, né? Ele tem que ser gordinho, ele tem que engordar, ele tem que ter um crescimento igual a primeiro ultrassom, ou seja, se o bebê tem um percentil 2, 3, desde a primeira ultrassom, ele não pode cair para 1, sabe? Para 2 para 1. Exato, ele tem que ou subir ou manter, né? O ideal é isso, é a saúde do bebê dentro do útero. Então, o que aconteceu? Eu nem me atinei para isso, porque eu pensei assim, eu estava tão focada no parto, eu não acreditava nunca que isso fosse acontecer comigo. A gente nunca pensa no pior, né, Thalita? A gente pensa assim, aconteceu com alguém. Na verdade, eu nunca tinha visto caso de natimorto próximo a mim. Eu já tinha visto, assim, artista, sabe? Mas não ninguém que já me contou. Eu perdi um bebê com 8 meses na barriga. Nunca, mesmo assim. Hoje a gente vê vários relatos, a gente sabe que isso, graças a Deus, está muito aberto e disseminado. Eu comecei lá em 2016, não tinha nada. Como diz o povo aqui em Minas, a gente fala que isso aqui era só mato, entendeu? Não tinha nada. E não tinha mulher nenhuma falando sobre bebê. Então, né, que perdeu. Então, graças a Deus, a gente começou com isso há muito tempo atrás e hoje tem mulheres falando também. Isso é muito importante. Mas daí, eu não me atentei a isso. E com 34 semanas, eu tinha acabado de me formar, isso era mais ou menos dia 30 de março de 2013, eu senti que o Joãozinho diminuiu os movimentos dele na barriga. E aquilo ali me ligou um pouco de alerta, mas mesmo assim eu ainda não acreditava que pudesse estar acontecendo algo sério. Pensei assim, eu perguntava para o médico, né? E eu falava assim, ele não está mexendo muito. Ele, Carol, você já está no final da gravidez, isso é normal. Eu tive um inchaço absurdo, Thalita, absurdo, assim, na perna, nos pés, e generalizado, sabe? Mas era muito na perna, assim, muito, principalmente no membro inferior. E eu não era escutada. Aquilo na cabeça dele, eu era nova, aquela velha história. Você é nova. Sua avó pariu 19, sua mãe te pariu, tá tudo bem, e não sei o que. Assim, só que
eu nem lembrava que duas tias minhas, uma faleceu grávida de AVC e a outra faleceu com AVC também, muito nova, e a outra teve trombose. Assim, são dados que nunca me foram perguntados. E aí, na ultrassom, eu tinha eu sentia que parar de mexer na sexta, no sábado, aí eu tinha uma ultrassom marcada no domingo, porque aqui em BH naquela época não tinha ultrassom final de semana, assim, para conseguir plantão, sabe? Assim, na hora. Hoje já tem vários, né? Mas não tinha na época, como se fosse outro, né? Há muitos anos, mas acaba sendo muitos anos mesmo, né? Há 8 anos atrás. Então, eu fui até a clínica e demorou muito o atendimento, eu lembro como se fosse hoje. E quando o médico colocou o aparelho de ultrassom para escutar o coraçãozinho do João, na verdade, na hora que ele pôs, ele já mudou a expressão completamente, sabe? E assim, um gelo na sala, uma situação terrível. E eu acho que na época, meu ex-marido, né? Hoje é ex-marido, meu amigo, mas na época meu marido, ele olhou para mim com uma cara estranha, o médico também. E aí eu não entendia nada. Eu falava, peraí, o que aconteceu? Vai ter que ir pra cesárea? Eu só pensava nisso. Vai ter que ir pra cesárea? Vai ter que tirar? O importante é meu filho estar bem. Não importa. Eu senti ele parar de mexer, mas tudo bem, né? A gente corre agora, vai pro hospital, tira e tudo mais. Na minha cabeça ainda tinha como fazer alguma coisa, né? Ele, não, mãe. Infelizmente, não tem mais batimentos cardíacos. O Joãozinho não tá com a gente mais. E aquilo ali, a minha vontade mesmo era de ir junto com ele. Porque eu não conseguia pensar na possibilidade de sobreviver àquela dor. Naquele mesmo momento. Eu não chorei, eu entrei em um processo que a gente chama, né, na psicologia de choque mesmo, que é um dos inícios do luto ali. Não necessariamente a pessoa vai entrar em choque, mas ela pode entrar numa negação, ela pode entrar numa raiva, sabe? Começar a negar, não, meu filho não morreu, eu falei isso. Esse aparelho está com defeito, isso não está bom, isso aí deu ruim, o problema é com você, né? Minha avó pariu 19, sabe aquela coisa? Sei. Então, a gente vai vivendo de acordo com o que o nosso organismo demanda, né? E a gente sabe hoje, né, eu sei e eu falo muito com as meninas que esse início é muito importante pra gente. Porque se a gente não tem esse choque, se a gente não tem essa negação, a gente ia sentir toda aquela dor sem absorver esse impacto e a gente ia literalmente sofrer um infarto ou morrer ou entrar numa depressão profunda imediatamente. Sabe? Tudo faz parte do processo. Então, eu senti isso muito vivo dentro de mim. E aí, lidar com aquela situação toda, né? Velório, eu tive o Joãozinho de parto normal, quase que a anestesia não pegou, porque no final eu já não aguentava, 22 horas de trabalho de parto, mesmo querendo muito parto, eu já estava pedindo cesárea, porque lidar com o emocional e com o físico ali numa situação tão dolorosa é tudo muito maior, né? Uma coisa é você parir um bebê e ter ali o bebê, o chorinho do bebê como troféu pelo parto dolorido, né? A gente pare quantos forem necessários, mas a gente quer bebês no colo, a gente não quer bebê falecido, né? Morto. Então, o que mais doeu foi isso. E aí, eu comecei a entender como funcionam essas coisas logo depois, né? Eu não vou entrar muito em detalhes do que houve mesmo, porque se as meninas forem lá no meu perfil, isso tudo tá lá escrito, tá lá em vídeo, tá tudo... como eu disse, eu não quero que essa live seja uma live melancólica, eu quero que essa live seja uma live informativa, acolhedora e de muito amor, né? Então, o que aconteceu a partir daí? Eu gosto de mostrar, Thalita, os meus erros. Por quê? Porque a gente erra muito com a gente. Uma coisa é eu ser psicóloga de mulheres hoje, né? E eu vou explicar o porquê que hoje eu sou psicóloga de mulheres e tudo mais, mas uma coisa é eu hoje ter todas essas informações e saber lidar com uma situação dessa. O que acontece é porque a gente não é ensinado. Sabe? A gente não é ensinada na escola, não existe matéria, falar sobre a morte, falar sobre o luto. E isso deveria ser ensinado. Esse é o grande erro, né? Infelizmente a gente fica presa a português, matemática, física, né? Química e que tanto de
conteúdo, né? As escolas são muito conteudistas nesse sentido, que são importantes, mas a gente não tem vivência, né, sobre isso, a gente não conversa sobre isso. Para você ter ideia, você é psicóloga também, né, Thalita? Você sabe, você está aqui, você não vai me desmentir. Na faculdade de psicologia, a gente não tem uma cadeira sobre o luto. Eu não tive. Então, nem na faculdade de psicologia eu aprofundei sobre o luto. E isso é algo muito errado, assim. O ensino está indo para um caminho muito diferente. A gente está vivendo um processo pandêmico agora e ninguém sabe lidar com o luto familiar. Ninguém sabe lidar com uma notícia triste. Poucos médicos sabem dar uma notícia de falecimento, de morte de um ente querido. Então, a gente está vivendo um mundo que exige delicadeza, só que a gente não está tendo delicadeza, a gente está tendo dureza. Então, assim, naquela época, quando aconteceu comigo, eu vivi meu luto da forma mais errada que uma pessoa pode viver. Primeiro, porque eu não aceitava sentir dor. Eu tinha vergonha do que eu vivi. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Eu tinha medo de ser estigmatizada como uma mulher que não pode ter filhos. Eu tinha medo de encontrar alguém na rua e as pessoas perguntarem sobre o meu bebê. Me visse sem a barriga, por exemplo, eu dou sempre perguntar, Carol, cadê, né, me conta como é que tá a maternidade, como tá sendo para você, você tá tendo ajuda? Eu não queria responder nada, amamentação, sabe? Aquelas perguntas que a gente sabe que toda mulher escuta, né? Eu não queria, então eu me enclausurei, eu me fechei. O primeiro e o segundo ano, né, eu me fechei mesmo. Só que eu queria passar para as pessoas uma imagem que eu estava bem. Porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu não estava bem, eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim, por conta da minha vergonha. Então, na época, o que eu fiz? Eu queria muito um colo cheio, eu queria um bebê no colo. E nessa minha ansiedade de ser feliz, eu confundi estar bem comigo mesma após a perda do meu filho e transformar essa dor em algo maior com ter um outro bebê e como se isso fosse a resolução do meu problema. Esse foi meu grande erro. Só que foi meu grande erro, não foi ter meu filho, o Rafael, que é meu milagre, né? Meu segundo filho. Ele não é meu grande erro. Inclusive, eu falo assim, ainda bem que eu tenho o Rafael. Porque eu não sei se eu sobreviveria, sabe? Daquela forma que eu vinha, assim, negando meu luto, negando chorar, negando falar sobre minha história, só negando, sabe? E engolindo choro. As pessoas, sabe, me perguntavam como é que eu tava. Eu falei, tô ótima, meu filho tá no céu, ele tá no melhor lugar. Sabe aqueles clichês que todo mundo fala? Eu só postergava viver algo que eu tinha que ter vivido ali, logo que ele faleceu. Então, esse é o grande erro de uma mulher, assim, não que ela saiba que isso é erro. É muito pelo contrário. A gente erra porque realmente a gente confunde estar em luto com estar em depressão. E esse é o maior problema, assim. E não só nós mulheres, mães de bebês estrela, como eu falo. Tem pessoas que falam mães de anjo, mães de... Né? Cada pessoa fala de uma forma, né? E aí, esse é o grande erro. Por quê? Porque você só adia a sua felicidade, a sua ressignificação. Quando você não sente, quando você não chora, sabe assim, quando você nega, você posterga. E esse postergar traz consequências absurdas pra gente. A maior consequência delas é o luto complicado, que é o luto patológico, que é, de fato, você criar uma frequência de sentimentos e emoções, frequência de comportamentos de negação, não só para o seu luto, mas para a sua vida, sabe? Alguém te fere emocionalmente, você vai lá e fala, ah, não, isso não me afetou. Afetou. Você não anda, sua vida não anda, sabe? Se você não para viver isso. E aí, depois que eu tive o Rafa, graças a Deus, Rafael foi um milagre, né? Eu engravidei apenas 3 meses depois. Uma loucura, não
aconselho mulher nenhuma a fazer isso, porque eu vivi o luto juntamente com o desejo da maternidade. Que, na verdade, eu não vivi o desejo da maternidade. Eu vivi o desejo do bebê. Porque já não importava mais a via de parto. Já não importava mais se ia ser bonito ou feio meu parto, se eu ia estar bem ou não, se eu ia estar maquiada ou não. Era tudo tão pequeno diante do desejo de ser mãe, de ter o meu filho nos braços, que tudo ficou insignificante, né? Tudo, nada mais fez sentido. Então, eu passei a ler sobre trombose, a ler sobre trombofilia, porque eu procurei uma médica especializada, porque se hoje é difícil encontrarmos ginecologistas e obstetras e hematologistas para cuidarem de nós mulheres trombofílicas, você imagina há 8 anos atrás, onde a gente estava começando a falar sobre isso, né? E aí eu encontrei na internet, nessa busca incessante por saber o que eu tinha, 15 dias depois da minha perda, eu encontrei um grupo muito especial da Thaís Infurno, Trombofilia e Gestação. A Thay é uma querida também, depois eu quero até te colocar em contato, se você não tem contato com ela ainda, porque ela é sensacional, ela faz um trabalho também de muita qualidade aqui. E foi nesse grupo que eu consegui a ajuda, sabe? Para entender melhor sobre isso. E eu sou uma pessoa assim, quando eu invento estudar uma coisa, eu quero ser melhor que o médico, entendeu? Eu sei que eu nunca vou ser, mas na minha cabeça eu precisava saber tudo, até para saber se não ia acontecer a negligência de novo, para saber se porque foi de fato, né, uma negligência. A gente sabe disso. Eu não gosto de bater muito nessa tecla para não colocar minhoca na cabeça das meninas, mas a gente sabe que existe, né? Nós mulheres temos uma dificuldade absurda de sermos escutadas, né? Infelizmente, e às vezes a gente tem que gritar. E aí na segunda gestação, graças a Deus eu não precisei gritar, porque eu consegui uma médica muito querida aqui em Belo Horizonte, a doutora Beatriz Amélia Monteiro de Andrade, que abraçou minha vida, minha causa, meus sentimentos, minhas emoções. Uma menina na época super nova, estudiosíssima, cabeção da trombofilia, me acolheu e falou: Carol, eu não quero nem que você faça exame. A gente vai fazer só porque você quer fazer exame de trombofilia, aquele tanto de exame, né? Que são mais de 22. Mas o seu laudo da placenta está aqui. Eu não preciso ver exame. No seu laudo está escrito: você sofreu um infarto placentário ocasionado por trombos diversos, né? Então, assim, tinham várias palavras que já denominava trombose, né? Que a gente não entende, depois que eu fui entendendo, mas a conclusão era infarto placentário ocasionado por trombos. Então, assim, estava na minha cara. E foi isso que me motivou a procurá-la também. Então ela falou: você pode fazer esses exames para você saber qual trombofilia você tem. Mas para mim você tem trombofilia, isso para mim é muito claro. E aí a gente fez todo o tratamento na gravidez do Rafael, graças a Deus deu tudo certo. Mas eu desenvolvi, por um estresse, ou não tem outra explicação, a incompetência cervical, que é a dilatação do colo antes do momento certo, né? Prematuramente. E aí ela fez uma cerclagem. Só que hoje a gente sabe que foi meu nível de cortisol que subiu muito porque eu não estava preparada para gestar ninguém nesse momento, né? Então foi tudo muito complicado mesmo. E aí, graças a Deus, o Rafa adiantou um pouquinho, exatamente com 34 semanas, igual o irmão, minha bolsa estourou. E aí ele nasceu, deu tudo certo, ele foi para UTI, ficou 6 dias só para engordar. Chegou a ser entubado assim 2 horinhas, mas foi só o susto do início, assim, nasceu, né, prematurinho, então deu tudo certo. E é só alegria até hoje, graças a Deus. Ele tá com 7 anos, né, aquele trem delicioso. É uma campanha, fofura. Ele é um trem mesmo. Há uma inteligência, uma coisa. Mãe, né, gente? Mãe vai falar o quê do filho? Vai falar não, ele é... Enfim, sou nada suspeita, né? Mas enfim, e aí... Quando o Rafael ele fez 2 anos, eu estava num processo depressivo muito grande. Eu entrei em depressão por não ter vivido o luto da forma correta, mesmo sendo psicóloga, como eu disse. E aquilo tudo tomava conta de mim. E eu aceitei, porque eu fazia terapia. Só que a minha terapeuta queria me mandar para psiquiatra.
a todo tempo eu negando medicação, negando. Gente, eu não posso fazer isso, né? Chegou o momento que eu entendi isso. Eu falei, eu não posso fazer isso comigo. Eu tô me maltratando. A terapia é incrível, mas a gente sabe que em determinadas situações a gente precisa de um aporte químico, a gente precisa de uma noradrenalina, de uma dopamina, de uma serotonina, e ia pra academia, ia pra não sei o quê, e era pouco, sabe? E aí eu fui. E aí eu falo assim que foi a glória pra mim. Foi um ano de tratamento que me fez assim compreender absolutamente que eu não senti nada no tempo correto. Eu comecei a estudar sobre isso, foi quando eu comecei a fazer as minhas especializações, eu entrei para o mestrado, eu comecei a realmente focar no que eu tinha que focar. Eu criei meu segundo filho com todo amor do mundo, mas enquanto eu cuidava dele, eu estudava, eu me capacitava, eu me cuidava para cuidar de outras mulheres. Porque quando aconteceu comigo, Thalita, eu não tive cuidado especializado. Faltou demais. Eu conhecia psicólogas, eu conhecia psiquiatras, eu conhecia pessoas, enfim, até pessoas que tentaram assim, usar da minha fé de uma forma errada, sabe? Pessoas querendo me ajudar espiritualmente, como se fossem detentores do saber, enfim, sabe aquelas balelas danadas? E aí que eu consegui compreender o valor que é você se conhecer, você conhecer o que você viveu, você escrever sobre isso, você falar sobre isso. Porque quando acontece com a gente, Thalita, você é psicólogo, você sabe, é como se a gente rasgasse nosso diploma no lixo e tivesse que aprender tudo de novo. Porque a gente fala para todo mundo, a gente escreve para todo mundo, a gente ensina todo mundo, a gente atende todo mundo de forma eficaz e muito correta, né? Com ética e tudo. Mas quando é com a gente não é obrigada a dar conta. Nós somos seres humanos, a gente sabe que não dá para dar conta e nem tem que dar conta. Né? Então, exatamente. E aí eu tive a ideia de criar um vídeo para o YouTube, assim, de criar um canal e gravar um vídeo contando a minha história. E nesse vídeo, ele viralizou, acho que um mês, 21 dias depois, e aí eu comecei a ser procurada demais. As pessoas escutavam o vídeo, se conectavam, viam em mim assim, eu vivi isso, e se essa mulher tá bem, eu também posso ficar bem. Então aí que eu comecei a estudar mesmo. Eu falei, eu vou cuidar dessas mulheres. E aí, enquanto eu criava os grupos terapêuticos presenciais, online e tudo, isso assim, eu tinha grupo terapêutico há 5 anos atrás, né? Quando ninguém estava na internet ainda fazendo grupo terapêutico. A gente sabe que a gente está aqui há muito tempo, né, Thalita? A gente está aqui, ó, ralando muito, há muito tempo. Então, comecei a criar os grupos, comecei a atender na clínica. Eu não era psicóloga clínica, eu era psicóloga organizacional, eu atuava dentro de empresas multinacionais. Então, assim, minha vida deu um giro assim, completo, porque eu entendi meu lugar nesse mundo. Eu entendi que eu precisava fazer dessa dor algo para ajudar essas mulheres. Se eu conseguir criar dentro de mim uma forma, não fórmula, mas uma forma de cuidar de mim, por que não ajudar essas mulheres de uma forma simples, falar sobre a morte de uma forma delicada, porque ninguém quer falar sobre o luto. O luto é um tabu absurdo que maltrata, né? Igual eu costumo falar com as meninas lá da mentoria. Antigamente, o sexo era um tabu. Eu imaginei, eu pensei nisso agora. Olha só, antigamente ninguém falava sobre sexo, não tinha essa coisa de mostrar a bunda na internet, não tinha nada disso. Hoje, e eu falo mostrar a bunda porque eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que as mulheres são livres para fazer o que elas quiserem, né, Thalita? Thalita é ótima nos memes também, eu adoro. Então, assim, não tem problema nenhum em falar isso, porque eu acho que todo mundo tem que fazer o que deseja mesmo, né? Não pode ser criticada por isso. Mas, assim, somos livres, né? Inclusive. Mas eu falo isso porque antigamente era o sexo. Hoje o sexo, graças a Deus, as mulheres estão livres, buscando mais conhecimento sobre o próprio corpo, entendendo melhor sobre o que ela é, sobre o que ela deseja, sobre o que ela tem vontade na vida, né? E a morte naquela época
assim, há anos atrás, nem muitos anos, se você for no interior de Minas, de Santa Catarina, até hoje, né, de Minas, do Nordeste, muitas cidades do Nordeste, ainda existem, não agora na pandemia, mas a morte, ela era vista como, o luto, né, era visto como necessário e saudável. As pessoas iam ao cemitério chorar em cima da lápide, né, do cacho, enfim, faltou a palavra. Elas iam ao cemitério, elas tinham aquela coisa, O ritual. elas tinham as cinzas, existiam rituais, existiam processos para criar memórias daquele ente querido. Uhum. Inclusive de bebês. Bebês eram considerados anjos mesmo, né? Que vieram, enfim, cada um com a sua crença, não importa. Então, a morte era vista de uma forma muito respeitosa. Só que essa tendência da sociedade pós-moderna de tudo tem que ser lindo, a vida tem que ser bonita, as fotos no Instagram tem que estar perfeitas, a gente tem que estar maquiado numa live, né? Igual estamos hoje, infelizmente é assim que exige da gente. Então, com essa tendência a tudo ser muito perfeito, acabou que as pessoas pararam de entender que é necessário viver a dor. E o não viver a dor forma pessoas doentes. O não viver a dor faz com que aquelas pessoas não continuem, não vivem sua vida novamente, sabe? Não vivem sua vida com qualidade, vivem com peso, arrastadas, paradas naquele lugar ali onde a dor não foi escutada, né? E esse é o grande risco. Então, quando eu comecei a fazer isso, aconteceu um boom, assim, de amor, de união com essas mulheres. E além do vídeo, o canal cresceu muito e eu comecei a investir mesmo, a fazer disso não somente um trabalho de vida, mas uma missão da minha vida mesmo. Porque hoje eu não falo do meu filho mais com dor. E não é de hoje. É a partir do dia, do mês, eu lembro. O dia que eu entendi que eu precisava contar a minha história, que eu precisava viver aquilo, que eu precisava em poucas semanas, em poucos meses. Eu aliviei aquela faca cravada no meu coração. Eu consegui tirar, sabe? E isso é importante, né? A gente tem que encarar os problemas, a gente tem que enfrentar o que o nosso organismo pede. Se a gente ficar esquivando, 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 a gente vai para um caminho muito triste. A depressão, dentre outras questões muito mais sérias, né? O próprio suicídio. Existem várias estatísticas de falecimento não, mas de índices altos de suicídios de mulheres que perdem filhos. Não existe ainda uma pesquisa focada na perda gestacional e neonatal, mas existem vários artigos que contam isso. Então, a gente não tem que ser feliz após a perda dos nossos filhos. A gente tem que viver nossos lutos para ser feliz novamente, independente de filho no colo ou não, independente de, enfim, eu não gosto de romantizar a perda gestacional neonatal. Essa coisa de, ai, bebê arco-íris, a vida vai ser um arco-íris quando vier o novo bebê. Não vai. Se você não cuidar de você antes, não entender o seu papel aqui nesse mundo, não vai. Não viver mesmo o que você viveu, não vai. E eu tenho pacientes, tá ali no consultório também, de lutos de 10 anos, 5 anos, 2 anos. E quando elas entram, quando elas falam assim, eu vou me permitir, eu vou fazer isso, eu vou procurar ajuda, porque eu não estou sabendo caminhar sozinha. É nítido, assim, que a vida delas caminha a passos longos, assim, depois que elas se abrem para esse mundo, né, de entendimento, de ressignificação. Eu acho que eu consegui resumir desse jeito, porque eu falo demais, né? Ah, eu acho ótimo, eu tô encantada. E eu fiquei pensando na questão de dar um espaço e o devido lugar para esse ser que existiu. Porque às vezes quando a gente atropela essa vivência do luto, a gente acaba às vezes também deixando de lado algo que faz parte e vai fazer o tempo todo. É muito bonito quando consegue falar abertamente sobre isso, consegue lembrar que existiu, existiu
ali, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas têm o receio de falar sobre isso, de dar o espaço para essa existência como se fosse errado. Não, mas não tá aqui. Então, é isso que eu queria resgatar, que eu acho que é o Perfeito. ponto-chave para fazer essa virada. Eu vou dar o exemplo do meu filho, do Rafael, para fazer as pessoas entenderem a necessidade que a gente tem quando a gente perde um filho, de não deixar que o mundo esqueça desse menino, dessa criança, desse bebê ou dessa menina, né? O que acontece? Logo que eu perdi o João, que eu voltei para casa, eu tive que ir de encontro àquele cenário. Quartinho montado, tudo pronto, porém, sem poder usar, com o sonho destruído, com a imaginação assim, uma frustração absurda de achar que aquilo ali era o fim da minha vida. Só que dentro de mim, eu tinha muita vontade de não parar de tocar nesse assunto. Só que eu tinha vergonha, como eu disse. Então, eu tocava no assunto com pessoas próximas. Só com meu marido, com a minha mãe, com a minha tia, com pessoas, amigas muito queridas e tal. Porque eu via que as pessoas não sabiam me acolher. Então, quanto mais eu parava de falar, mais fácil, ilusoriamente dentro de mim ficava, né? Então, o que acontece? Desde que eu descobri que eu estava grávida, eu decidi usar exatamente tudo do João pro irmão. E eu fiz dentro de mim algo muito intuitivo, porque como eu disse, eu não estava vivendo meu luto integralmente. Eu fiz algo muito intuitivo que foi uma oração simbólica. Assim. Eu parei um dia. O Rafa já devia ter mais ou menos uns 3 meses de gestação, quando passou aquela fase mais difícil da gravidez, que a gente sempre acha que vai perder ali, né? E aí eu fiz uma oração pro Rafa, pro espírito dele, para Deus, para Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho muita fé neles todos. Então, eu falava assim, filho, né, que é meu segundo bebê. O segundo filho não, desculpa, pro João, meu primeiro filho. Eu falava, filho, a mamãe vai precisar emprestar suas coisas pro seu irmãozinho. E eu vou fazer algumas homenagens dentro disso. E pode ter certeza que para você não ficar triste, que eu vou emprestar pro seu irmãozinho, não ter ciúme, eu vou fazer várias homenagens durante esses momentos. Assim. O quadrinho Maternidade, que era escrito João, eu pedi a permissão dele para colocar Rafael e coloquei um anjinho no quadrinho Maternidade. Então, o Rafael ia nascer, mas ele ia ser protegido pelo irmão. Ele sempre ia ter um anjo protetor. Então, eu fiz isso. Essa foi uma das primeiras coisas. Eu lembro que eu coloquei uma frase, que era a oração do Santo Anjo da Guarda, no quarto do Rafael, justamente simbolizando isso também. Então, eu fui buscando significados dentro de mim, porque não existia isso na internet, não existia essa ajuda. Então, dentro de mim, eu ia fazendo essas coisas. E quando o Rafa nasceu, a primeira coisa que eu fiz para agradecer, né, pela vinda dele foi o irmão dele. Porque eu acreditava muito, né, que ele que tinha falado assim, vai lá, filho, irmãozinho, eu vou só para essa menina aqui sossegar. Para essa mãe minha aqui sossegar. Então, tem todo um significado de acordo com a história da pessoa. É muito importante que a pessoa se apegue a esses significados. E com isso, eu fui educando as pessoas à minha volta para o luto sem querer. Sem querer. Eu não tinha essa veia militante de falar sobre trombose, de falar sobre luto materno. Não tinha. Eu ainda não tinha descoberto esse meu caminho, sabe? Tava ali. Mas já estava ali enraizado. E aí eu falava. Aí as pessoas falavam assim, mas logo você tem outro. E eu demorei para contar. Eu não contei da minha gravidez na internet, não contei para ninguém. Só minha mãe e meu marido na época sabia e tudo, que eu tinha pavor de perder de novo, ter toda aquela dor de novo, aquela lamentação de novo. E aí eu contei para poucas pessoas. Só que aí eu ia, depois que nasceu, eu ia contando. E eu ia falando. Mas como assim você não contou para todo mundo? É um direito meu não contar. A hora que eu entendi que eu estava segura, que eu quis contar, várias pessoas acharam que eu tinha adotado o Rafa. Então foi um monte de coisa, sabe, que aconteceu. E aí durante o crescimento do Rafa,
eu fui conversando com ele de acordo com a idade dele. Então eu educava as pessoas, eu falava para as pessoas, nunca diga para uma mãe que perdeu um filho para ela não chorar. Nunca diga para uma mãe que perdeu um filho, força. Força aonde? Ela não está tendo força nenhuma. Como é que você fala força? Ela vai tirar de onde? Né? Claro que a fé ajuda, é claro que muita coisa ajuda, mas a gente sabe que os processos de luto, você tem que entrar nele. Não adianta você vir com frases prontas, com pessoas, sabe, que falam coisas. Não adianta, a gente sabe que não é assim o caminho. E então eu comecei a educar o Rafael para isso também, e integrar o João à nossa família, porque o Rafael, ele precisava saber que ele não era filho único. Eu sou filha única e eu sei o peso de ser filha única, porque as pessoas pensam que é só ser mimada. Mas não, a cobrança é uma só também, a expectativa é em um só. E eu tinha muito medo do Rafael ter o peso, a responsabilidade de ser sensacional, de ser um filho perfeito, porque eu perdi um filho. Eu tinha medo disso. Porque eu sabia que era natural. A expectativa humana é assim, a gente pensa assim, poxa, ai, tá vindo a glória pra mim. Não, e nem sempre vai ser assim. Eu posso, igual o Rafa, no início, eu não entendi. Ele era um menino muito agitado. Cheguei a achar que ele tinha TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Eu falava, gente, pela psicóloga, né? Psicologiza tudo. Falei, não, Carolina, ele só é o Rafael. Esse menino vale por 3. Eu acho que Deus falou assim, sossega. Já que você quer muito um filho, toma esse aqui, esse abençoado aqui. Que esse aqui vai preencher seu amor todo. Você vai conseguir dar amor demais para ele. Então, assim, eu integrava o João o tempo inteiro. E eu falava, Rafa, aí quando eu comecei a falar, quando ele começou a falar, 2 anos, 3 anos, eu falava assim, filho, vem cá rezar pro Joãozinho. Ah, mãe, às vezes ele perguntava, quem é Joãozinho? Eu falei, seu irmão. Ah, mas cadê ele, mãe? Aí ele tá no céu. Aí tem até um vídeo dele falando bonitinho demais, que ele fala assim, ele foi de foguete, mamãe? Eu falei, ô filho, será que ele foi de foguete? Pode ser que sim. Então, assim, de acordo com a idade, eu ia educando ele para isso. E aí, até chegar no ponto, assim, disso ser tão significativo dentro da nossa família, que hoje, pra você ter ideia, ele, todo início de ano tem aquela apresentação da turma. Oi, eu sou o Rafa, pipipi, popopó. Ele começa falando a fala dele, já tem uns 3 anos, assim. Oi, eu sou o Rafael, minha mãe chama tal, meu pai chama tal, eu tenho um irmãozinho, o João, mas ele tá no céu. Só que ele tá no céu, mas não precisa ficar triste, porque a mamãe já tá bem, eu já tô bem, a mamãe, inclusive, cuida de mães que estão tristes porque perderam bebês. Assim, é assim. Ele já corta ali qualquer cara de piedade. Ele mesmo fala, mas você acredita que eu falei do Joãozinho? Ele começou a chorar? Pelo amor de Deus, esse povo tem que saber aprender, eles têm que fazer aula com você. Eu não dou conta, Thalita. É desse nível já a coisa. Então, assim, isso me trouxe uma paz muito grande. Porque quando a gente está grávida do segundo filho, né, ou do próximo filho, do novo filho após a perda, como toda mãe, independente de ter perdido ou não o filho, a gente tem medo de não amar igual a gente ama o primeiro filho que faleceu, né? Ou o filho que faleceu. Então, eu tinha isso muito dentro de mim. Eu falava, gente, eu sei que amor só se multiplica, mas eu preciso falar do João eternamente na minha vida. E o Rafa tem que falar isso. Meu ex-marido fala, todo mundo fala, minha mãe fala, a gente comemora o aniversário do João todo ano, a gente fala sobre ele, né? Quando a gente vai rezar à noite, antes de dormir, a gente fala sobre ele. Por quê? Porque sim. Porque foi meu primeiro filho. Porque é o irmão do Rafa. Porque é o início da minha história com a maternidade. Porque é o início da história do pai deles, da paternidade deles. E é o início também de uma necessidade que a gente tem de mostrar para o mundo que, pelo amor de Deus, toquem no nome dos nossos filhos, lembrem dos nossos filhos. A mãe que não conseguiu ainda ter um novo filho, o próximo filho, parabenize essa mãe no Dia das Mães. Parabeniza, dê Feliz Natal para essa mãe e fala para essa mãe que não deve estar sendo fácil para ela o Natal, mas que você está ali. Então, assim, é justamente o contrário do que todo mundo pensa que é bom.
não tocar no assunto, não falar é o problema, né? E isso gera muito mais dores naquela mulher. Aquela mulher, porque uma mãe que perdeu o filho, ela não perdeu, ela perdeu o filho, mas ela não deixou de ser mãe. Ela não deixou aquele amor morrer e não vai deixar, e não quer que ninguém esqueça daquele bebê, né? Independente da idade. Então, as pessoas precisam urgentemente entender isso, sabe? A internalizar isso. Então, esse é o meu papel também, né? Eu falo que o nosso trabalho é utilidade pública por isso. A gente tem que falar disso o resto das nossas vidas. Eu falei, eu vou morrer velhinha, se Deus quiser, quentinha na cama, dormindo. Eu vou estar sonhando, né? Dando aula sobre isso. Hoje eu dou aula em faculdade, eu dou aula, né, para turmas de psicologia, de medicina, de tudo, e eu falo isso, né, muito. Eu espero que os novos médicos estejam mais preparados para lidar com luto, cuidado paliativo, com perdas, com, enfim. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe essa coisa, sabe, essa consciência na maioria desses profissionais. E isso, eu não vou falar que é lado positivo, porque não existe lado positivo. A gente está vivendo um horror, né? Infelizmente, uma realidade muito dura, mas de alguma forma tem esse benefício, né, de trazer essa consciência para esses profissionais. E eu sempre comento, né, que o processo de elaboração começa pela fala. Embora as mães, as mulheres, às vezes a gente evite falar de alguns assuntos, não porque a gente não queira falar, mas porque não vai ser compreendido, não vai ser ouvido, mas a gente precisa. E quando você falou da oração, é um início, é uma possibilidade. Se você não consegue externalizar isso para outra pessoa, fale com Deus, com quem você acredita, consigo mesmo, mas fale em voz alta. Começa esse processo simbolicamente, falando sozinha mesmo, literalmente, Exato. porque é aí que as portas se abrem para a gente ter coragem de falar com os outros, com o profissional, né? E pegando esse gancho, Carol, eu queria que você falasse do seu trabalho, que eu sei que você vai iniciar, que daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né, pelo É tempo, verdade. apresentar o seu trabalho, é, que é maravilhoso, que as pessoas sabem que tem esse canal e essa via. Quando elas se sentirem encorajadas, motivadas, com um pouquinho assim, um fiozinho de esperança que elas busquem essa ajuda, porque tem quem se especializa e sabe falar sobre isso de uma forma acolhedora. Com todo prazer, Thalita, eu te agradeço por esse espaço. O que que acontece? Eu iniciei na clínica, né, na psicologia, isso há 5 anos atrás. Então, eu tenho muitas pacientes, eu atendo muitas pacientes, mas infelizmente minha agenda está fechada. Ela estava fechada até junho, eu precisei dar uma pausa, como eu disse, para cuidar da minha segunda mãe. E aí, meus pacientes estão me aguardando, eu estou voltando aos pouquinhos, mas bem possivelmente eu vou chamar mais algumas pessoas a partir de julho, porque antes de eu finalizar, né, de eu tirar esse recesso, né, essa pausa, eu dei algumas altas, né, e eu transferi algumas pacientes, inclusive, para algumas amigas psicólogas também muito queridas, especialistas. Então, agora eu estou conseguindo retomar e eu vou abrir mais algumas vagas. Mas eu aconselho as mulheres que têm esse desejo de imersão mesmo, sabe? Nessa possibilidade de viver um luto saudável e de, a partir dali, tirar forças para continuar a vida de uma forma honesta com ela própria, sabe? E bonita e confortante mesmo, compreendendo que a gente precisa continuar, que a gente precisa ser feliz, mesmo no caos que a gente está vivendo, mesmo com essa dor, a gente precisa olhar para dentro da gente. E muito em breve eu vou abrir a minha próxima turma de mentoria da Jornada do Luto Materno, que é um curso, não é um curso online qualquer, é um curso onde eu disponibilizo vídeos que com a psicologia da educação, que é uma abordagem da psicologia, né, dentro da psicologia, é uma abordagem onde eu ensino essas mulheres a compreender seus sentimentos e emoções diante do luto, a caminharem de uma forma saudável,
sabe, a chegar ali naquele lugar que ela quer de paz, de amor, de entendimento, até de se preparar para uma nova gestação. Ou se essa mulher não pode gerar mais, a jornada do luto materno é para ela também, que a gente sabe que existem muitos casos de mulheres que não podem mais ter filhos, ou pela questão da idade, ou pela questão financeira, de não poder fazer uma FIV, né, de não poder, enfim, de ter tido a esterectomia, que é aquela retirada do útero, né, senão morria bebê e mamãe, né, então a gente sabe que o estudo é muito doloroso de viver também. E essas mulheres, principalmente, eu preciso acolhê-las também. Porque, como eu disse, um novo bebê não é a resolução dos nossos problemas. A resolução para os nossos problemas é o aqui e agora, não é lá na frente. O lá na frente vai ser um presente se você viver esse momento em sua totalidade, né? Se você se permitir mesmo viver isso. Então, a jornada do luto materno é baseada em 3 pilares. A psicoeducação, com vídeos inéditos, que eu falo sobre tudo isso e ajudo essa mulher a identificar esses sentimentos e emoções e a como lidar com eles. E esse é um pilar que eu acho o mais importante. Mas tem outro pilar, que é o grupo terapêutico, que é o que as meninas mais amam, que são os nossos encontros de mentoria, que acontece todas as quartas às 8 da noite. São 5 encontros, onde a gente vai vendo a evolução dessas mulheres. Eu escuto essas mulheres, elas se escutam, elas trocam informações, elas tiram dúvidas, elas perguntam se estão no caminho certo. E é a coisa mais incrível do mundo, porque só de unir essas mulheres já é incrível. Mas quando você é bem orientada ali, quando você consegue se apoiar numa pessoa que, além de ter toda a especialização, o título que eu tenho, que isso eu falo que é o básico, além de ter isso, tem a vivência, isso acaba fazendo com que a pessoa se sinta mais segura para viver, mais segura para entender e olhar para ela de novo, né? Porque ela é maravilhosa de fato. Ah lá, que ele tá falando, a jornada é um presente. Beijo, Keila, que ele é mentorando. Então, assim, é tudo muito poderoso. E o principal, né, Thalita, é baseado em evidência científica, não é em achismos, não é em charlatanismo, né? Não é curso online, é aquela coisa vendendo a torta direita, não. Foi pensado, estudado, criado, né? E o terceiro pilar é a comunidade exclusiva que a gente tem, onde a gente, todos os dias, bate papo lá. E as meninas contam as evoluções, elas contam o que elas conseguiram fazer, que não conseguiam antes. Então, é tudo muito poderoso mesmo e cheio de amor, que é o mais importante. Como que chama? Jornada do Luto Materno. Só que esse Instagram aqui, que a gente está fazendo a live, ele chamava Jornada do Luto Materno. Eu resolvi colocar meu nome, porque a Jornada do Luto Materno é justamente essa junção desses 3 pilares, que é realmente um lugar onde a mulher que perdeu um filho, um bebê, na gestação, no parto, no pós-parto, ou na UTI neonatal, que eu acolho muito, mas com bebês até 2 anos mesmo, que morreram até 2 anos. Então, é um lugar seguro, onde aquela mulher não precisa ter vergonha. Se ela quiser falar que, por exemplo, ela saiu de casa e está tendo inveja de uma mulher que está grávida. Qual o problema de ter inveja de uma mulher que está grávida? Primeiro que você não quer ser aquela mulher e ter aquele bebê. Você só queria viver a sua vida, a sua gestação, o seu bebê no colo. Então, as pessoas têm que parar também de achar que nós não podemos sentir algumas coisas que são consideradas erradas. Sentir inveja não é errado. Quem nunca sentiu inveja na vida por algum momento está vivendo essa vida errado. Então, assim, não só a inveja, mas a raiva, a revolta, a perda de fé, isso tudo é comum. Só que se você vive isso tudo sozinha, tudo desanda, tudo mela. E aí a coisa não continua, a vida não continua, você não consegue decidir os próximos passos, você não consegue, isso pode refletir no casal, isso pode refletir, sabe, nos sonhos de futuro e tudo aquilo que a gente já falou. Né? Então é baseado nesses 3 pilares. A jornada. Muito E eu criei com contente. todo amor. Vou reforçar o convite, porque é,
tem um público em comum muito grande, né, na página, e faz todo sentido esse processo de psicoeducação que a gente deveria ter em vários lugares, mas infelizmente você tomou essa frente para a gente poder ter esse contato, essa oportunidade de ter uma mão para segurar nesses momentos de dificuldade. Carol, eu agradeço muito, né? Foi entra e sai, mas felizmente deu certo. Quero te pedir gentileza de você poder salvar no IGTV. Eu não sei se você deixa Com salvo, certeza, mas deixo. lá aqui no vídeo no Trombose eu tenho um canal do Telegram que eu deixo todas as lives salvas lá também. Também. Você salvando, eu consigo baixar. Ótimo. E sim, eu vou me emocionando porque eu sou uma manteiguinha derretida quando você falou daquele processo de oração. Eu revivo coisas da minha vida que não foi a perda de um filho, mas de lutos, porque todos nós passamos por vários tipos de lutos. Perfeito, perfeito você falar isso. E eu fico, assim, encantada e muito feliz de ter essa perspectiva nessa luta que é tão cara pra gente, né? Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo e que, querendo ou não, de alguma forma, nos toca pelas questões vasculares, a insegurança, a ansiedade. Imagina isso na cabeça de uma mamãe, né? Então, muito obrigada pelo Eu carinho, quero, pela disponibilidade. eu que tenho que te agradecer por tudo, mas antes de eu te agradecer, e desculpa te cortar, eu Não, quero falar muito para suas seguidoras que estão assistindo e que desejam ser mães e que já tiveram trombose, que não é porque você tem trombofilia ou tendência a ter trombose, ou já teve trombose, embolia pulmonar, AVC, que você vai ter uma perda gestacional. Isso não é uma regra. Existe só uma regra. Se você estiver sendo acompanhada por um ginecologista obstetra ou um hematologista que não te apoie a anticoagular durante toda a gravidez, a partir do positivo, fuja desse profissional. Porque o seu histórico não precisa nem fazer exame. O seu histórico é dado. E é o dado mais forte que existe para você ser bem acompanhada na gravidez. Eu tive o Rafael. Depois que eu descobri, tomei uma injeção de anticoagulante tranquilamente. A primeira injeção doeu, a segunda fez cosquinha, a terceira eu já estava dando aula de como aplica a injeção. Então, assim, esquece essa... eu vou ter que tomar uma injeção da barriga. Vai, meu amor, porque mãe é um trem que se precisasse tomar no olho a injeção, a gente tomava. Isso é o de menos. A maternidade, né, Thalita? É uma caixinha de surpresa. Se isso fosse um problema, a gente estava rindo daqui até aqui. São muitos problemas. Então, né, na criação dos filhos e tudo mais. Então, não vai ter, você não vai viver isso. Então, é importante você estar assistindo hoje para você se conscientizar, para depois você saber se está com o especialista correto ou não. Né? Isso foi muito bem lembrado, porque é o que eu sempre falo, tal pessoa teve essa opinião. Eu falo, não fique em apenas uma opinião. Busque outra e outra e outra, né? Porque precisa ter uma consonância, precisa ter alguém que te apoie e que vai te ajudar na realização desse desejo, que é possível, né? Felizmente, é muito possível. Bom, eu agradeço você lembrar, porque realmente podem ter casos que pessoas que desencorajam as mulheres, né? E aí geram um outro sofrimento maior ainda. Esse é o problema, né? Então, obrigadão mais uma vez. E estou sempre à disposição. Obrigada pelo carinho, né? E que sua mamãe, né, a segunda mamãe que você tem, melhore, que você possa cuidar dela. Amém. Mas que você também não abandone a gente. Não, jamais. Do lado de cá.
Eu sei que está preparando esse lançamento, que eu sei que vai ser sucesso para ajudar muitas mamães que precisam, tá bom? Sim, eu tô só colocando as coisas em ordem e em breve eu abro essas vagas, tá, Lita? Mil vezes obrigada. Eu vou te chamar muito em breve para você estar comigo aqui também. Eu quero trazer sua história. Eu preciso que você conte sobre as suas lutas para todas as mulheres do mundo, porque a trombose, ela hoje está em alta, que eu digo, está sendo falada por conta do Covid, mas é uma realidade que deveria ser falada muito antes de Covid. Muito antes. Então, assim, o meu hematologista maravilhoso, doutor Daniel, e a doutora Fernanda Ramos também, eles falam assim, Carol, no mundo atual, de mulheres, da grande maioria sedentárias, por mim, anticoagulava todo mundo. Ele fala isso para todas as pessoas do mundo. Isso é óbvio. Eu falo assim, mulheres grávidas, né? Por quê? Né? Porque a gente não tem, né, Thalita? Essa mesma vivência de mulheres antigamente, que viveram na roça, na lida, aquela coisa ali mexendo o corpo o tempo inteiro. A gente vive dentro de consultório, dentro de escritório, paradinha. Então, todas nós, tendo trombofilia ou não, pode ter uma trombose. Fora anticoncepcional, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Então, passou da hora de todo mundo saber que tem tendência mesmo, sabe? Ah, não é todo mundo. Pode ser que seja. Todo mundo. O Covid está mostrando isso agora. Né? Pessoas que nunca ouviram falar que tinham tendência, descobriram, né, com o Covid. Então, é agora que a gente tem que falar mais ainda sobre isso, para conscientizar toda a população. Meus parabéns mais uma vez e muito obrigada mesmo, viu, por ter me convidado. Eu que agradeço. Agora e sempre eu vou continuar falando de trombose, você do luto, a morte, e aí a gente vai nos libertando desses tabus Sim, e isso ajudando mesmo. outras. E é Muito uma bem. via de mão dupla também, né, Carol? Tenho Exato. certeza que para você, como eu falo aqui, gente, eu trago as informações, vocês me ajudam, e aí a gente vai caminhando todo mundo junto. Isso mesmo, porque ninguém vai a lugar nenhum sem, sozinha, né? Ninguém, não dá. Nem tem que ir, Entendi. né? Beijão, boa noite. Obrigada Beijo. por que acompanhou. Até mais. Fica com Deus. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, maravilhosas. Beijo, beijo.